Neide. Depois da Sâmia, a deputada tem Pompeu de Matos. Gostaria de pedir para aumentar o som da deputada Rosa Neide. Não é que houve uma interferência, por isso que eu parei. Mas tudo Não, bem. Está me ouvindo, presidente? Eu queria repuser-se o tempo. No sistema. Só um minuto, deputada. Ela está falando remoto. É preciso olhar para o painel. Recompõe o tempo da deputada. Acho que eu vou olhar aqui. Pode sim. Deputada Rosa Neide. Senhora presidente, senhor ministro, demais componentes da Comissão de Educação, convidados que estão conosco nesta manhã. Primeiro, eu queria, pegar por empréstimo um pouco as palavras do deputado Bacelar, com quem eu estive presente no MEC, com a presença de outro ministro, e poder dizer ao senhor ministro Milton Ribeiro que realmente o senhor representa a boa educação, o polimento, o respeito a esta comissão, coisa que não tivemos. Fui testemunha de quando o deputado Bacelar foi ameaçado pelo ministro Weintraub. O ministro também se dirigiu a mim e perguntou se eu aceitaria emendas parlamentares para votar a favor da reforma previdenciária. Então, já passamos por situações muito, muito tristes no Ministério da Educação e hoje temos o prazer de receber alguém que discute com distinção a questão da educação aqui. Muito obrigada pela sua presença e é muito importante a sua discussão conosco na manhã de hoje. Primeiro, dizendo que, como professora, como gestora da educação, que sempre fui, quero dizer que sempre pautei o meu fazer e cobro do MEC, não só do senhor, dos gestores anteriores, que a gente faça o nosso trabalho baseado no artigo 211 da Constituição, que trata do regime de colaboração entre os entes federativos. E aqui, no momento que estamos vivendo, momento de pandemia, gostaria de dizer ao senhor que o regime de colaboração, a colaboração entre os entes federados, acho que é o que nós temos de mais sólido na Constituição Federal para dar as respostas para este momento. Então, o senhor é o ministro das redes municipais brasileiras, das redes estaduais, da rede federal, enfim, da educação privada. O senhor é o ministro. E gostaria que o senhor, depois fizesse o comentário, quais foram as ações do MEC em relação à relação cooperativa, colaborativa entre os entes, no sentido de orientar as escolas, chamar a atenção do Ministério da Saúde, liderar a discussão junto com os secretários para que as escolas públicas brasileiras e privadas tivessem um protocolo seguro de retorno às aulas. Nesse sentido, gostaria também de dizer dessa relação federativa, e dizer que nós tivemos o ministro Paulo Guedes aqui na semana anterior, e ele, por diversas vezes, eu acho que em todos os blocos que ele falou que a educação é decisão política, e que são as decisões políticas que resolvem as questões no Brasil. E eu concordo com ele. Então, nesse momento, falando do PL 3477 de 2020, que é de autoria do deputado Edilvan, que está aqui conosco, e tenho a honra de ser coautora com ele e com outros tantos, fizemos a muitas mãos, deputada Tabata, relatora, dizer que nós estamos aqui para discutir o que fazer, né? Como é que nós vamos fazer para que o 3477, como disse o deputado Danilo Cabral, não agora se torne um problema da Câmara, do Parlamento Brasileiro. Nós fizemos um trabalho olhando o que o FUST tem de recursos. Na realidade, nós queríamos muito mais recursos, ministro. Nós queríamos aí 15, 20 milhões para fazer uma política estruturante. Como o senhor disse, o problema da conectividade não é desses 2 anos, não é mesmo. Mas, neste momento, agora, é um divisor de águas. Nós precisamos de conectividade, de instrumentos de trabalho. O senhor falou dos programas do MEC, que as crianças podem chegar em casa e acessá-lo, mesmo que remota, mesmo que não tendo conexão. Mas cadê o equipamento? Mal a mãe tem um celularzinho quando tem. Então, as crianças brasileiras da periferia, do campo e da aldeia precisam dos equipamentos. E a relação federativa na educação que o senhor coordena precisa trazer isto à luz
de todos os gestores da educação para encaminhar. E aí o deputado Danilo já fez a pergunta quando isso vai ser resolvido. Aí o senhor fala, e aí o assessor aí também explicou muito bem, é a questão de onde vão tirar o orçamento. Quem tem que responder isso não somos nós, não. Quem tem que responder isso é o MEC junto com o Ministério da Fazenda. O senhor Paulo Guedes, por exemplo, pode anular, eu creio que pode, fui gestora e sei, com a decisão política, com a vontade política, como ele disse, lá do Ministério da Defesa, por exemplo. Por que não anula lá e remaneja para o MEC? Nós não estamos aqui aprovando projetos para cortar dinheiro de universidade, de Instituto Federal, ou qualquer outra rubrica do MEC, para poder assentar um projeto desta envergadura. Nós queremos que o governo tome a decisão de pautar a educação como prioridade. O senhor colocou aqui muito bem, eu elogio o senhor, a referência que o senhor fez aos institutos federais. Eu acompanho os institutos federais. O senhor sabe que em 2006 nós tínhamos 100 institutos federais. Hoje nós temos 669. Só nos governos Lula e Dilma, que são apaixonados pelos institutos federais, foram construídos mais de 500 institutos. E precisamos avançar. Os institutos, por exemplo, com as universidades públicas brasileiras, hoje pode colocar plataformas à disposição do MEC, pode ser os grandes parceiros do MEC aí apoiando a escola pública, a escola básica. Então, senhor ministro, quando a gente discute aqui escola cívico-militar, o Brasil é o único país do mundo com este modelo. Um ministro que veio aqui, eu perguntei para ele de onde ele tirou essa ideia, ele disse que era do Chile e da Inglaterra. Falando com pessoas do Chile e da Inglaterra, eles ficaram surpresos, eles nem entendiam o que eu estava dizendo. Impossível que se tire lá de quem cuida da segurança pública as pessoas para fazer a gestão da escola, enquanto em detrimento se tira os professores. Eu não quero professor armado fazendo segurança das ruas. Então, isso é outra questão também de fazer discussão. As questões ideológicas, aí o deputado Bacelar já colocou muito bem. Então, quando a gente diz a folha de pagamento está aumentando, quando fala do orçamento, e as despesas primárias têm que recuar, isso também é opção política. Claro que vai aumentar a folha. Cada instituto que se constrói, se é uma política boa, e sabemos que é, cada universidade que esse país constrói, a gente sabe que precisa de folha, de pessoal. A educação se faz com pessoas. Então, não é porque cresceu, não, é porque aumentou. O governo fez opção política. O senhor é um educador e, com certeza, fica satisfeito em ver uma nova universidade, um novo instituto, ver a escola básica brasileira crescendo. A gente se envergonha, e não é do seu governo que eu estou falando, não, de qualquer governo, que nós não temos água potável, que nós não temos estrutura física para abrigar os nossos estudantes. Então, a gente tem que dar passos qualificados, ministro. E esta comissão é parceira do Ministério da Educação. Se vier ministro da Economia aqui, vai escutar. Eu vejo muito o ministro da Ciência e Tecnologia. Aqui no estado de Mato Grosso, foi construído o Instituto Nacional de Pesquisas do Pantanal, que foi literalmente queimado ano passado. Está um prédio enorme, lindo, todo estruturado, e não foi criado cargo para colocar ali o seu diretor, o seu gestor, para fazer as pesquisas. E aí eu vou lá no ministro, o ministro fala, deputada, não tem orçamento. Então, que opção é essa? Que opção política se está fazendo neste momento pela educação, pela ciência e pela tecnologia no Brasil? Eu gostaria de aplaudir de pé projetos bons, ministro. Quando trouxer o projeto, eu vou aplaudir. E esse 3477, né, nós queremos a resposta. Como é, de onde vai cortar, que eu quero que não seja do MEC. Os senhores do Ministério da Educação têm que fazer a disputa do orçamento. E nós aqui, desta comissão e do parlamento, que gostamos de educação e dedicamos a nossa vida à educação, estaremos juntos para lhe apoiar, para apoiar o MEC, para dizer esse recurso é do MEC. Se a educação é política estruturante, de onde vai cortar? Espero não ouvir que se corte nenhum recurso, dos parcos recursos, porque a gente viu apresentações aqui diversas vezes, vários estudos, nós estamos ano a ano, deixando os recursos diminuírem, os investimentos diminuírem. Então, se eu colocar aqui rapidamente para dizer, 2016, 6,5% dos recursos, né?
2017, 6,4%, 2018, 6,0%, 2019, 5,5%, 2020, 5,2%. E 2021, das despesas totais, eu estou colocando aqui, a participação do MEC nas despesas totais. E 2021, menor ainda. A professora Dorinha já fez menção aí a estes valores. Então, senhor ministro, o que a gente quer é esta parceria, Comissão de Educação, apoiando diretamente as ações e a disputa do orçamento do Ministério da Educação. Nós queremos pactuações, nós queremos o governo brasileiro respeitando a educação. Nós não queremos profissionais da educação sendo desrespeitados. Então, nesse momento, o senhor já falou um pouco da recomposição, dos recursos que já foram liberados, que esperamos que não haja mais contingenciamento e nem cortes, e a questão dos recursos para a pesquisa e para a ciência, porque as universidades brasileiras muito nos orgulha. E queremos que a universidade, que muito nos orgulha, possa receber os recursos necessários, assim como os institutos. Aproveitando o momento que falo com o senhor aqui do estado de Mato Grosso, quer dizer que a segunda maior cidade aqui do estado, que é a chamada a cidade industrial, ela tem o Instituto Federal com a obra parada. Eu vou passar para o senhor na próxima semana e quero pedir que a cidade de Várzea Grande tenha o seu instituto concluído. E digo para todo mundo, o MEC tem feito discursos, o ministro tem feito falas públicas de apoio aos institutos federais. O senhor sabe, quando a gente vê discurso que o Brasil vai mal no PISA, se os institutos federais fossem só eles na escola média brasileira, nós teríamos entre os 5 primeiros do mundo na avaliação do PISA. Isso é bom o MEC comemorar, é bom o MEC divulgar, dizer nós temos case de sucesso. Não é tão em moda dizer que nós temos case de sucesso? Então, nós temos sucesso. Nós podemos colocar os institutos federais orientando a escola básica média brasileira. Nós podemos ver os institutos replicando o modelo deles, mas para isso precisa de investimento. Para isso não pode ter corte de orçamento. Para isso a educação brasileira tem que estar na agenda. Nós aumentamos muito o número de alunos matriculados na última década, ninguém pode negar. Nós construímos mais de 178 campos de universidade. Nós construímos tudo isso que já falamos aqui, quando eu digo nós, o nosso país. Né? Quando o tanto de institutos federais que aqui fizemos, as creches brasileiras que foram reformadas, mas nós precisamos de outras milhares, nós precisamos de concluir as que estão em obras, nós precisamos de dar conta. E, para isso, volto a dizer, muito importante as palavras do ministro Paulo Guedes. Nós precisamos ter decisão política. A decisão é política. Então, a decisão do governo de plantão atualmente é em favor da educação ou contra a educação? O ministro Milton Ribeiro disputa o orçamento junto ao Ministério da Economia, os recursos da educação, luta para ampliar, nos convida a fazer o debate junto. Os secretários de Estado, da qual que eu já participei por diversas vezes, estão juntos para lhe ajudar. Os secretários municipais também, mas eles fazem o comparativo, como era a disputa antes, como é a disputa agora, que não tem disputa. Fica apoiando o que o Ministério da Economia faz. Então, vamos defender o 3477, vamos cortar despesas nos ministérios que estão aí meio parados, como é o caso de ministérios da área militar, nada contra eles, mas agora a educação em primeiro lugar. Muito obrigada, ministro. Muito obrigada, presidente Dorinha. Obrigada, deputada Rosa Neide. Deputada Alice Portugal, pelo tempo... Alice Portugal, tempo de 6 minutos. Deputada Dorinha, eu peço que seja agregado o tempo da liderança. Já está agregado.